Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre Ateniense e vou apresentá-lo, né? Doutor Alexandre Ateniense, ele é bacharel em Direito pela UFMG, especializado na Internet Law pela Harvard Law School, fundador do Alexandre Ateniense Advogados. Doutor Alexandre, o senhor tem aí 10 minutos para falar para a gente sobre o tema da nossa live. Eu vou fixar aqui nos comentários para quem está chegando agora. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês que estão nos assistindo por essa live no Instagram. Gostaria de agradecer ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais por essa oportunidade, na pessoa do presidente, doutor Felipe, e sobretudo pela escolha do tema, que é um tema extremamente contextualizado, né, já que essa lei foi aprovada no início de abril, e isso soa ainda que as pessoas não se deram conta dos direitos que foram criados a partir e da forma que ela sobre a privacidade foi ampliada a partir de então. A minha fala dos 10 minutos, eu quero tentar ser o máximo prático possível, porque eu já tive a oportunidade de diversas vezes de defender vítimas dessa perseguição. No meu caso, especificamente, eu só atuei em casos relacionados ao cyberstalking, ou seja, a perseguição que ocorre através das plataformas digitais. No texto do artigo 147A, não há uma menção exclusiva entre stalking e cyberstalking. O que chama atenção é que, recentemente, depois dessa lei, houve uma outra cujo veto do presidente Bolsonaro caiu no Congresso, que potencializou pela primeira vez os efeitos de qualquer tipo de ilícito, de alguns crimes que são praticados pelas plataformas digitais. Até então, o legislador brasileiro não tinha feito uma distinção que, ao meu ver, é plenamente necessária de enxergar que, quando essas práticas ilícitas acontecem pelas plataformas digitais, o dano é muito maior e, consequentemente, os efeitos ficam cada vez mais devastadores. O testemunho que eu dou é que clientes que foram vítimas do cyberstalking tiveram grandes lesões psicológicas por causa dessas atividades. E não é uma tarefa fácil fazer a defesa, porque muitas vezes, no primeiro instante que isso acontece, que o cliente procura no escritório, ele não tem ainda todas as provas que seriam necessárias. E já teve caso, por exemplo, que eu esperei quase que 1 ano e meio, 2, para que o agente deixasse alguma prova que pudesse me dar rastreio para poder identificar a autoria dele através das plataformas digitais, tomando as medidas contra os provedores de comunicação, de conexão e aplicativos. E, no final, o êxito foi muito interessante, porque foi a primeira vez no Brasil que um stalker confessou que havia praticado este ato. Eu não conheço outra situação, e isso ocorreu de uma maneira muito interessante, porque eu sempre digo para os clientes que hoje, quando eles sofrem algum tipo de ataque pela internet, sobretudo ataques de reputação ou de stalker, eles têm que entender que nós temos que ter uma visão voltada para 2 tribunais. O Tribunal de Justiça, onde você vai entrar com a ação para tomar as medidas, seja na esfera civil ou criminal, porque um ato do stalker, ao meu ver, tem essa dupla repercussão, e também com o Tribunal da Internet. O que é o Tribunal da Internet? É toda aquela comunidade de rede social ou de qualquer outra forma que está ali presenciando diariamente aqueles conteúdos extremamente nefastos que as pessoas partem para esse ataque. Então, teve situação que uma cliente minha, que foi esse caso que a gente teve êxito, ela foi alvo de 52 perfis falsos entre Instagram, Facebook, etc., sempre com conteúdos assim extremamente agressivos. Montagem de imagem dela com foto, com situações depravadas e por aí vai. E aí o acordo que foi fechado com o agressor é que ele deixava que
fosse divulgado o nome dele pelos mesmos canais por onde ele estava atacando, de modo que quem fosse buscar informações sobre ele no Google ia encontrar a informação de que ele era um stalker. Não tem penalidade pior do que essa. A questão, muitas vezes, esse crime não tem um viés econômico. Então, não tem um interesse econômico por trás disso. Então, é necessário que as pessoas entendam que se o ataque é contra a reputação, se a perseguição visa desestabilizar psicologicamente a vítima, nada melhor do que buscar uma solução de penalizá-lo através das mesmas plataformas que normalmente o stalker utiliza para fins de praticar essa perseguição. Então, fica o registro em relação a isso. Agora, quanto ao artigo 147-A, eu fiz uma interpretação, eu sei que o professor vai falar também sobre isso, mas só queria destacar algumas coisas. Existem 5 verbos nucleares. Existe perseguir, ameaçar, restringir capacidade de locomoção, invadir privacidade e perturbar por qualquer meio de sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, vejam, a exemplo do artigo 154-A, que é a invasão de dispositivo informático, o legislador foi pelo caminho de que tem que ter, basicamente, uma sucessão de eventos para poder ser considerado como ilícito. E isso é muito preocupante, porque muitas vezes você consegue caracterizar o primeiro verbo nuclear, o segundo verbo nuclear, mas de repente o resto não. E aí você fica no meio do caminho. Uma dificuldade muito grande que eu vejo é que as pessoas que vão sair em defesa das vítimas, muitas vezes tem que ter uma paciência absurda para poder fazer a produção de provas. Então, teve caso que eu demorei 6 meses para entrar com a ação, porque não tinha ainda os elementos de prova que pudesse minimamente fazer a instrução de modo a convencer um juiz para poder obrigar que um provedor de aplicativos revelasse o IP do computador do agente, e daí o provedor de conexão revelasse os dados. Não é uma tarefa fácil, sobretudo porque as provas, como a gente sabe, são todas elas geradas nas plataformas digitais. E as pessoas praticam o stalking, o cyberstalking, porque elas têm certeza de 2 coisas. Primeiro, que a tecnologia gera um manto, né, de anonimato. Para mim, isso é completamente falso. Eu acho que as plataformas digitais deixam muito mais rastros do que as plataformas, do que o mundo presencial. E segundo, a impunidade. Então, isso, a meu ver, tem ficado para trás, e as pessoas hoje têm mais instrumentos em relação a isso. Porque cá entre nós, antes de chegar a ter a sanção dessa lei, nós tínhamos só o artigo 65, a Lei de Contravenções Penais, que não dizia absolutamente nada. Era tentar uma adequação em termos de perturbação de ordem social. Então, até a vigência dessa lei, a prática do stalking, que é extremamente recorrente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, era um crime sem lei. E então a lei veio para sanar essa lacuna. Quero deixar claro que já tive casos também que o stalker estava localizado no exterior, e nem por isso ele vai se tornar impune, porque, segundo o artigo 5º do Código Penal, mesmo que o crime tenha sido originado no exterior, se ele gera efeitos dentro da jurisdição brasileira, se aplica à jurisdição brasileira em relação a isso. E eu tenho algumas críticas em relação à lei do stalker, porque existem várias hipóteses que são agravantes. Uma delas é colocar que é agravante quando o stalker é praticado contra a mulher. É certo que a mulher tem mais fragilidade que o homem em relação a saber como reagir, como enfrentar esse incidente. É certo que existem diversos casos relacionados à misoginia, né, que também é uma prática totalmente repreendida e deve ser combatida ao máximo. Mas aí eu jogo um contraponto. Se nós temos na Constituição que todos são iguais perante a lei, por que essa diferenciação de agravante só para poder dizer que é agravante, vai ter uma penalidade mais rigorosa quando a vítima é mulher? Eu mesmo
já tive vários clientes do sexo masculino que foram vítimas de stalker. E aí, eu vou até dizer mais. E as vítimas que têm pluralidade de gênero? Será que elas também não sofrem? Será que elas sofrem menos do que uma mulher? Acredito que não. Então, nesse aspecto, eu acho que o legislador falhou, porque o dano psicológico que envolve tanto a mulher quanto o homem, qualquer sexo, é devastador. Tem que gastar dinheiro com psicólogo, acaba ficando querendo não sair da rua, acaba não querendo ter comunicação com ninguém e fica extremamente deprimido. E olha, o stalker, ele não é apenas praticado contra pessoas famosas, tá? Nós temos um caso mais clássico do Brasil de stalker que foi, inclusive, teve seu desfecho em Belo Horizonte, que é o caso da atriz Ana Hickman. Um stalker que perseguia ela pelo Instagram, acompanhou desde as 5 horas da manhã, quando ela estava se revelando através do seu perfil no Instagram, dizendo que ela estava saindo de casa em São Paulo, pegar um voo para Belo Horizonte, e ele acompanhando tudo, porque ela mesma estava divulgando todos os passos a esse respeito, e culminou em morte, num hotel ali próximo do BH Shop. Então, o stalker, ele não é apenas em relação à questão de um relacionamento que não deu certo, um relacionamento amoroso que não deu certo. Existe o stalker em relação à idolatria, que é o caso da Hannah Hickman, por exemplo, e outras situações que mostram que, à medida que nas plataformas digitais o cidadão é a própria mídia, o cidadão é um paparazzi em potencial, ele não tem filtro. Então, se ele tem, vamos dizer assim, se ele é um psicopata, ele vai ser um psicopata na plataforma digital. Só que os danos do psicopata na plataforma digital serão bem maiores do que seriam no mundo presencial. Eu fico imaginando se o Ted Bundy tivesse um acesso às redes sociais como ele teria hoje, né? Que estrago que seria. Potencialmente maior, não tenho dúvida. Potencialmente maior. Então é isso, eu não quero estourar o tempo de ninguém aí, já falei demais. E fico depois à disposição, se vocês quiserem debater esse tema, porque os advogados, na maioria, ainda não tiveram oportunidade de enfrentar esse problema judicialmente, e muito mais do que simplesmente aplicar a lei, exige outros talentos. Exige um talento, sobretudo, de preservar as provas e de saber a correta instrução, porque normalmente isso não se resolve numa única etapa. E muitas vezes o resultado que a gente vai buscar de êxito para o cliente nem sempre vai vir pela via judicial. Então, são pontos que precisam ser avaliados, consequentemente, pensar que o dever nosso como advogado é trazer resultado. E o resultado pode vir de diversas formas, não só pela decisão do Tribunal de Justiça. São situações que muitas vezes vai requerer alguma providência emergencial por parte do advogado, né? A tutela provisória, muitas vezes, né? Sempre, sempre. E tem um outro aspecto interessante, porque antes da lei do stalker, eu tentei por algumas vezes usar como recurso a Lei Maria da Penha no artigo 7º. E depois esse artigo foi até revogado. E o tribunal não aceitou. Ou seja, o tribunal revelou que o Tribunal de Justiça de Minas achava que essa perturbação ela só existia no mundo presencial. Ora, não é assim. Então a lei foi boa nesse aspecto também, porque no esforço de interpretação, não obtive êxito e não conheço nenhuma jurisprudência a esse respeito que a Lei Maria da Penha pudesse ser aplicada nesse sentido. Então, ficamos aí com mais um combate, mais uma forma de enfrentar esses incidentes que afetam, sobretudo, pessoas comuns. E o agente é um agente invisível, a princípio. Então, são pessoas comuns que muitas vezes não têm recurso, não sabem como enfrentar, como agir, e por isso acaba se tornando impune. Então, essa lei vem em boa hora. Muito obrigado. Vou defender, eu acho que a questão dos vulneráveis, né? Eu acredito que, estatisticamente, né, existem pesquisas que demonstram que as mulheres são mais vítimas, pelo menos nas que foram feitas até agora, né? Então, em razão disso, que muitas vezes essa contravenção penal que está no CAPT, ela se transforma em crime quando tem
essa situação, né, que é praticada contra a mulher. Como processualista, também fazer um breve comentário aqui, né? Então, essa questão das provas, né, eu acho que resolve muito bem quando as partes, né, são orientadas por nós, advogados, para realizarem ali atas notariais, né? Ou prova testemunhal, né? Porque muitas vezes, como vocês disseram, as pessoas podem apagar, né, as informações, as publicações. E a questão que eu também achei interessante, eu gostaria de jogar para vocês para comentarem, é essa questão que vocês falaram sobre qual que é o que é considerado perseguição, porque nós sabemos que existem vários aplicativos que vão rastrear atividades que estão para a gente ocultas, né, mas que a utilização desse algoritmo, desse aplicativo vai autorizar a ver quem está vendo o seu perfil regularmente, né, quem que eventualmente parou de te seguir, essas questões, ou começou a seguir você. Então, eu queria que vocês comentassem isso, se esses aplicativos poderiam ser utilizados como meio aí fidedigno de verificação dessa questão do que vira perseguição, né? Por exemplo, uma visualização. Já aconteceu casos assim, muito provavelmente vocês já devem ter atendido casos assim, de mais de 100 visualizações do perfil num mês. Isso, assim, eu estou falando por mim, que sou mulher e que entendo que as mulheres são vulneráveis nesse. Eu ficaria com medo, se fosse comigo. Então, acho que eu tenho até medo de instalar esses aplicativos, porque se eu verificasse que existe alguma pessoa que está vendo o meu perfil regularmente, sem me seguir, por exemplo, que eu acho que é uma atitude estranha, eu me sentiria acuada. Talvez não no ponto de procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas eu acredito que a maior parte das mulheres teria esse receio, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Bom, vou tomar a frente aqui, Cássio. Não... Tranquilo. Olha, o que eu posso te dizer em relação a esse seu ponto de comentário aí é que, se a gente for analisar o dispositivo do artigo 154A, que é a invasão de dispositivo informático, o legislador brasileiro deixou bem claro que a espiadinha não é crime. Então, o 154A passa comandos, né, dizendo o seguinte: olha, ele tem que invadir um dispositivo informático de forma não autorizada, ele tem que burlar recursos de segurança, ele tem que obter dados, alterar ou destruir dados, e ainda por cima tem que ter algum proveito econômico. Então, se um hacker faz uma invasão pura e simplesmente para poder entrar dentro do ambiente no qual ele não está autorizado e depois sai, ele não pratica os outros atos. E aí o crime não está configurado. Entendi. Certo? Porque são atos sequenciais. Isso dificulta muito, mas, como o professor Santiago falou, dentro da norma penal, quanto mais específica possível, a lei parece ser mais bem aplicada. Mas nada impede, talvez, que na esfera civil nós solicitemos uma tutela inibitória, né? Sim, é possível. É possível. Agora, em relação ao stalking, eu também acho que, assim, o que caracteriza o stalking, no meu ponto de vista, não seria só o ato de espiar, sabe? Eu acho que a lei, é claro, perseguir alguém reiteradamente, ameaçando a integridade física ou psicológica. Quem só entra e visualiza 100 vezes não está, ao meu ponto de vista, ameaçando a integridade psicológica de ninguém. Pode ser que alguém se sinta prejudicado ou ameaçada por isso, mas é uma ameaça, vamos dizer assim, meio tácita, né? Porque, na verdade, eu classifico que todos os agentes, eles são psicopatas. Todos. E o psicopata, ele não se satisfaz por uma única ação contra a vítima. Vamos dizer assim... Ele quer entrar em contato, ele quer interagir. Exatamente, ele quer interagir, ele quer fazer isso de maneira reiterada, entendeu? Ele quer ter certeza que ele está afetando a esfera de privacidade. Ele tem, de alguma forma, um elemento subjetivo do dolo, né? Então, eu já tive, por exemplo, uma cliente, mulher, que o agente inseriu um vírus no computador dela,
E agora, a coisa mais maluca de tudo, o sujeito, ele é tão psicopata que ele colocou o vírus com o nome dele. Uma Que coisa isso? louca, entendeu? Porque ele queria Programou um monitorar, vírus com o nome programou dele. um vírus, batizou com o nome dele, fez questão de inserir isso no computador da vítima e fez questão de ter essa psicopatia manifesta, de forma que tudo que ela fazia, tudo que ela agia, ele dava sinais para ela, ele passava mensagem dizendo, ó, eu sei que você fez isso agora, eu sei que você vai fazer isso, não sei o quê, como se ele estivesse monitorando remotamente todas as atividades que ela fazia a partir do teclado. Então você imagina Tempo que real. dano que isso imagina que dano que isso causa, entendeu? Eu acho que essa questão ela é realmente mais caracterizada por essa proatividade, digamos assim, né? Agora, reiterado é o seguinte, quando eu sou chamado para poder advogar para uma pessoa que foi vítima de uma ofensa na internet, seja fake news, seja qualquer uma daquelas tradicionais que a gente conhece, calúnia, injúria e difamação, eu sempre presto atenção no seguinte, foi um ato isolado ou foi um ato contínuo? Então, se é um ato contínuo, é uma campanha de fake news. Já tive situações inúmeras de advogar para pessoas famosas, políticos e tal, que foram alvo de uma campanha contra a reputação. E essa situação não é diferente em relação ao stalker. O stalker não se satisfaz apenas por um ato isolado. Ele quer abalar a estabilidade psicológica da vítima. É esse o prazer que ele tem, que ele quer atingir. Sentir que a vítima acusou o golpe. Entendeu? Então nas plataformas digitais, a prova do reiterar é trabalhosa, mas é possível de fazer. Você citou muito bem a questão da ata notarial, sem dúvida alguma, é um dos expedientes necessários, bem como eu também vou endossar o que o professor Cássio falou, da necessidade de que, na medida que a gente tem essa prova robusta, que seja pelo menos um IP, alguma coisa, é necessário que o enfrentamento jurídico seja rápido e ordenado. Porque senão o prazo passa. E aí nós temos o Marco Civil da Internet, que é taxativo de dizer o seguinte, olha, provedor de aplicativo tem a obrigação de preservar os registros eletrônicos de 6 meses, de conexão 1 ano. Mas, por experiência própria, a gente passa apuro, porque muitas vezes, mesmo fazendo pedido de tutela e tal, o processamento, em alguns casos, não é tão rápido como deveria ser. Até hoje eu nunca enfrentei uma situação de perder prazo porque a prova foi tardia. Mas é algo que todo mundo está sujeito, entendeu? Porque o judiciário não está fácil. É uma questão, eu acho que a ata notarial, apesar de ela ser cara, né? Não é barato, né? A gente produzir esse tipo de prova, mas eu acho que vale a pena exatamente por essa questão. Se você faz a ata notarial, na medida em que for ocorrendo, né, aqueles fatos, eu acredito que você não precisa se preocupar com esse prazo de 6 meses do Marco Civil da internet. Né? Então... Mas você precisa, sabe por quê? É porque você precisa de informações que só o provedor tem. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem um ataque no Facebook, se o seu cliente, exato, se o seu cliente sofreu um ataque no Facebook, então você tem que entrar rapidamente contra o Facebook em busca que o Facebook te revele o IP. E aí, uma vez revelado o IP, você tem que entrar com uma outra ação contra o provedor de conexão que é revelado a partir desse IP. Até para identificar a autoria, né, doutor Alexandre, imagino. O primeiro round é a identificação de autoria, o segundo round é aplicar a penalidade. Entendi. Entendeu? Agora, hoje, também existem formas alternativas à ata notarial. Tem casos, por exemplo, que eu advogo para alguns clientes que são alvos de incidentes no domingo. E domingo o cartório está fechado. E a informação pode ser apagada, pode ser destruída na segunda-feira. Então, existem meios alternativos, que talvez a maioria ainda não conheça, não teve oportunidade de fazer, que é a autenticação de páginas da internet via serviços de blockchain. O professor Warley Bell comentou isso aí.
Eu já fiz isso várias vezes e resolve. É mais barato e é resolvido em tempo real, porque você faz isso tudo em plataforma digital. Tem até um serviço de um cartório, de um tabelião amigo meu, que além dele fazer a preservação em blockchain, depois ele dá a fé pública. Entendeu? Olha, Ou seja, na segunda, interessante. eu faço eu Aqui tomo em a Belo iniciativa. Horizonte, doutor? Não. É de João Pessoa, na Paraíba. Doutor, Cartório Azevedo Bastos. E Então, consegue muitas vezes fazer, acontece assim. Oi? consegue fazer esse tipo de serviço remoto, dos advogados que estão nos A assistindo primeira podem fazer. etapa, sim. A primeira etapa, sim. Então, num domingo, por exemplo, um cliente meu, por exemplo, um time de futebol, que eu defendo muitas vezes, tal, um presidente de clube, alguma coisa assim. O time perdeu. Aí, a enxurrada de ataque ofensivo pelo Twitter, você não tem ideia, porque paixão clubística é algo totalmente descontrolado, né? Então, eu sou obrigado a agir rápido, ainda no domingo, para poder fazer a preservação. E aí, a primeira etapa da preservação de prova, eu faço, junto com a minha equipe, diretamente na plataforma digital. Entendi. Então, essa primeira etapa de preservação, de gravação, que seja, já entra dentro do sistema, já é preservado em blockchain, né? Já tira um hash, né? que é a prova mais inequívoca de que, de fato, aquele conteúdo entrou para a base, e no que entrou para a base, extraindo o hash, você tem uma prova robusta de integridade, que é importante, e ainda assim, na segunda-feira, você arremata com a segunda etapa, que seria a fé pública do tabelião em cima desse conteúdo que já está preservado na base de blockchain. Eu tenho, dependendo da situação, é uma alternativa muito mais viável do que uma ata notarial, embora a ata seja sempre uma ótima opção. O que eu esqueci de comentar um aspecto muito relevante, que esse ato da perseguição, ele pode ser punido não apenas por esse artigo, que agora foi introduzido pela lei do stalking, mas também pelas consequências que essa perseguição causou. Então, pode haver, inclusive, concurso de crimes, porque além de fazer a questão da perseguição, ameaçar, etc., pode haver outras questões, como, por exemplo, as ofensas. Né? Então, pode haver concurso de crime. Como também, na esfera civil, pode haver também mais de uma hipótese, não apenas do ato em si, mas também das consequências desse ato. Né? Então, isso pode, evidentemente, majorar a potencialidade de uma pena, alguma coisa assim. Agora, eu, sinceramente, fico um pouco decepcionado, sabe, em relação a como os tribunais vêm decidindo em relação a quantificar essas recompensas pelos danos sofridos pelas vítimas. Porque, para mim, não tem dinheiro que pague. Na sua Então, experiência, na experiência dos senhores, já que vocês estão falando sobre esse assunto, qual que é normalmente o valor de dano moral que se arbitra nesses casos? Eu vou te dizer que, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais... R$10.000. 10 mil, eles adoram 10 mil, né? 10 mil é para tudo. E aí que tá. A tabelinha que sempre funcionou para o mundo presencial, consumidor. Eles não estão mudando as cifras para o mundo digital, entendeu? E a gente sabe que no digital a potencialidade do dano é muito maior. Então não tem como comparar, entendeu? Não tem como comparar, porque são milhões de views, dependendo da situação, propaga pela esfera íntima, com os amigos, familiares, né? etc. Se for para a Deep Web, então, a gente nunca vai ter o retorno do status quo. Exato. Então, assim, fica a crítica, porque, como eu estava dizendo, se você for pensar bem, como eu já tive experiência de, pelo menos, advogar para uns 10 vítimas de stalking ao longo desse tempo todo, não tem preço que pague. Então, o caso que eu achei que eu ganhei, que eu tive uma maior efetividade de recompensa para o meu cliente, foi quando eu consegui divulgar textualmente o nome do agente para ser localizado pelo Google. Isso valeu mais do que qualquer condenação de tribunal, pode ter certeza. Sobretudo porque era um profissional, etc. Então, isso aí ia afetar enormemente a reputação em troca do que ele fez. Agora, mas, então, assim, a recompensa de valores é muito deficiente, do meu ponto de vista, porque eu ainda não vi, e acompanho a jurisprudência em relação a esse assunto todo dia,
alguma coisa que possa demonstrar uma recompensa, uma penalidade maior só porque o crime foi praticado nas plataformas digitais. Espero que isso mude algum dia, porque nós sabemos que a potencialidade dos danos vai muito além do mundo presencial. Doutor José Santiago, tem uma pergunta para o senhor, do Carlos, que perguntou como aferir a habitualidade no crime de stalking. Ou seja, o que é ser habitual nesse novo tipo penal? Será que Acho que ele não ouviu. A internet... A bandeira está caindo toda hora. Mas isso eu acho que vocês já comentaram. Como que a gente poderia ferir, né? Olha, tem que ter mais uma conduta, né? Tem que ter mais uma conduta e uma questão reiterada, né? O mundo digital deixa muitos rastros, deixa várias trilhas de auditoria. Então, o que tem que ser feito aí é uma análise do que a gente chama de metadados, né? Então, cada rede social tem N metadados. O que é metadados? Isso. São dados sobre dados, informações geradas por sistemas. Então, desde que você consiga fazer uma trilha para poder mostrar uma sequência de metadados. O que é metadado? Vamos colocar dia, hora, endereço, perfil, etc. Nossa, tem uma pancada de informações que precisam ser convertidas para fatos. Né? Eu também sou perito, então muitas vezes meu trabalho é converter metadados em fatos, para poder montar uma sequência cronológica, para poder fazer com que o juiz possa analisar reiteradas vezes que uma campanha dessa, um ataque desse aconteceu. No digital, a prova é muito mais fácil, não tenho dúvida. No presencial, aí vai demandar um pouco mais de ginástica para poder fazer essa reiterada, porque você vai ter que filmar, vai ter que, sei lá, mostrar alguma coisa. Né? Então, isso aí. Mas o certo é o seguinte, tá? O certo é que quem age é um psicopata. E o psicopata não tem nenhum remorso. Entendeu? Ele faz isso reiteradas vezes. E tem casos até de psicopata larvar. O problema no digital... Então, assim... o senhor disse que o pior é o psicopata? O problema... Larvar. Entre as classificações de tipo de psicopata, tem uma classe... Explica para a gente, doutor, aí. Aliás, queria até falar para os senhores que o papo está muito bom, mas a gente está finalizando. Então, eu gostaria que vocês manifestassem aí mais 5 minutinhos cada um para a gente finalizar aí a nossa live de hoje. Tá bom. Quer falar, Cássio, por favor? Eu só complementar o Alexandre rapidinho, porque o papo já vai indo, senão a gente vai continuar. O problema do digital, você falou que é mais fácil, depende, Alexandre. O sujeito ataca com um perfil falso no Facebook, no Instagram ele ataca com outro, aí ele vai no LinkedIn, ele cria um perfil falso, e aí você tem que quebrar esse tanto de sigilo de dados para perceber que foi originário da mesma pessoa, para você identificar mesmo. E se for um IP de é mais fácil em comparação com o presencial. É mais fácil em relação com o presencial. Agora que você tem que ter, eu concordo com você, tem que ter um exercício de paciência e resiliência absurdo. Como eu falei, eu tive casos, não sei se, acho que você não tinha entrado ainda, eu demorei 6 meses para poder encontrar uma prova inequívoca para poder dar início contra um provedor de aplicativos. Entendeu? Então, é um trabalho de muita resiliência, de muita persistência. E se o IP for de uma lan house? Dificulta mais ainda, né? Todas as pessoas que procuram para poder fazer essa busca de identificação de autoria, eu não falo que eu consiga acertar 100%, mas pela estatística que eu costumo registrar, eu diria que de 10 eu consigo identificar 8. Acho que igual a gente tinha, né, antigamente, o orelhão, né? Então, as lan houses e redes públicas, elas são o antigo orelhão que as pessoas ligavam e não conseguiam ser identificadas. Existem algumas leis municipais que exigem que as lan houses façam o registro da identidade. Então, em alguns municípios, isso se torna mais fácil, mas em outros não tem. Então, né? Entendi. Mas só finalizando minha fala, eu queria agradecer essa oportunidade, mais uma vez, pelo Instituto dos Advogados ter tido essa visão bacana de trazer um tema super contextualizado, ao mesmo tempo saudar aí meus companheiros de live, né, Cássio, professor Santiago, foi muito bom fazer esse debate. E a frase final é a seguinte: se um dia você se tornar vítima de um bullying ou do cyberbullying, não fique
não fique parado, não aceite isso de forma passiva, tácita. Saia do armário, né? Venha para poder tomar medidas de enfrentamento. Eu acho que a internet, os meios digitais, se por acaso não tiver condição nenhuma de buscar uma ação no judiciário, pense na possibilidade de fazer um contra-ataque pelas plataformas digitais, porque muitas vezes vamos dizer assim, a vingança pode ser ainda bem mais efetiva de qualquer decisão judicial, mas não fique no anonimato. Não deixe que esse agente seja um agente invisível.